Olá, continuamos com a leitura bíblica. Hoje é o dia de número 14 e sim, em nome de Jesus, completaremos 365 dias juntos. Vamos fazer a leitura anual da Bíblia. E na porção de hoje está Gênesis, capítulo 41 e 42. Então, aqui relembrando, José foi parar na prisão. José foi preso injustamente, mas vimos que mesmo assim ele permaneceu firme no Senhor. Deus era com ele e mesmo na prisão, José prosperava em tudo que fazia. E aqui no capítulo 41, versos de 14 a 16, lemos. O que acontece aqui, né? Só para contextualizar. O faraó teve um sonho que ele ficou muito perturbado com o sonho e ninguém conseguia interpretar. E então, né, José ele tinha ajudado lá 2 pessoas na prisão e que essas 2 pessoas tinham tido sonhos. E tudo que José interpretou daqueles sonhos realmente aconteceu. E então, quando o faraó teve lá o sonho que ele ficou perturbado, o copeiro-chefe, que foi esse beneficiado pela interpretação de José, lembrou de José. E aqui, né, Faraó fala o seguinte, capítulo 41, versos de 14 a 16. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de que você, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, aqui vemos o seguinte: José, ele é chamado na hora certa. Ele com certeza, né, quando ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, e aconteceu exatamente como ele falou, ele virou para o copeiro e falou assim: olha, se lembre de mim, você vai voltar para a presença do rei. Eu estou aqui injustamente preso, eu não mereço estar aqui, então fale ao meu favor. Mas o copeiro-chefe não se lembrou de José. Se esqueceu completamente dele, então ele saiu e foi viver a vida dele. Só que na hora certa, na hora que o faraó teve o sonho, foi a hora que, o copeiro-chefe lembrou. Então a gente sempre tem que ter no nosso coração, na nossa mente, que Deus é soberano e Ele faz acontecer na hora certa. Podemos ter sido injustiçados, podemos estar no deserto, na prisão, vivendo o pior momento das nossas vidas, mas Deus é soberano. A nossa postura não podemos mudar, os nossos valores, os nossos princípios enraizados em Jesus não podem mudar. Temos que nos manter firmes com Cristo, porque é isso que vai nos ajudar no tempo mau. Permanecermos firmes na palavra do Senhor, no relacionamento com Jesus. A palavra de Deus também diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e estão chamados segundo o seu propósito. Se você tem convicção de que Deus te ama, confia na bondade do Senhor, porque os dias são maus, mas Deus é soberano para cuidar de todo aquele que busca o Senhor. Então, na hora certa, José é chamado, e já é chamado assim, para resolver o problema. Faraó não pensou 2 vezes: olha, chama esse cara aí, já que ele é bom, vamos dar voz para ele. E nos versos de 25 a 28 nós lemos: Então, né, ali Faraó contou tudo que sonhou para José. E no verso 25, de 25 a 28, nós lemos: Então José respondeu: O sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só.
As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra. Como acabo de dizer a Faraó, Deus manifestou ao Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Olha que drástico. Além de tudo isso, José tem que resolver este sonho. Imagina, você falar para o Faraó, vou te falar uma coisa, você vai ter 7 anos de abundância, mas depois a fome vai ser extrema. Vai ser extrema. E José continua afirmando que aquilo veio de Deus. José devolve toda a glória para Deus. É sobre Deus, é sobre o que ele acha. Olha, eu tô achando que assim, olha, parece que pode ser uma coisa boa, né? E eu imagino que quando ele deu a notícia que viriam os 7 anos maus, os 7 anos de fome, imagina o temor dele, porque isso não acontece, né? Então eu tenho certeza que as pessoas ali testemunhando essa conversa falando, esse cara é muito louco, o que ele tá sentido, o que ele tá nem profetizando, o que ele tá interpretando nos sonhos não faz sentido. Mas José era tão convicto da palavra do Senhor, que Deus estava dando a interpretação daquele sonho, que ele falou sem gaguejar, sem pensar 2 vezes. Então, mantenha o seu relacionamento firme com Jesus, para você ter uma palavra para quando as pessoas te procurarem, você tem que saber o que falar com elas. O que você vai falar para elas? O que você acha? Não, o que vem do coração do Senhor. Às vezes é uma coisa excelente, né? 7 anos de abundância, que delícia! Mas também vem um aviso junto. Mas seja sábio, seja prudente com a administração, porque depois de anos de fome. E o que eu acho lindo é como Deus faz as coisas. Para o povo conseguir superar os 7 anos de fome, o Senhor primeiro manda a provisão. O Senhor manda primeiro o alimento. E aí tudo depende de como eles vão administrar as coisas. Então pensa na sua vida. O Senhor não começa na sua vida pela escassez, não. O Senhor começa pela abundância. Jesus diz, né? Lá no Novo Testamento nós lemos que nós não temos provações maiores do que possamos suportar. Por quê? Porque Deus adestra as nossas mãos para a batalha. Deus nos capacita. Deus nos dá os recursos para superarmos os dias maus. E quais são esses recursos? Relacionamento com Jesus. Porque Jesus começa a guiar os nossos passos e começa a falar, compra isso, não compra aquilo. Isso você pode, isso você não pode. É o seu relacionamento com Jesus que vai começar a te mostrar o que deve ser feito e como deve ser feito. E que tudo seja realmente para a glória de Deus. José, em nenhum momento ele respondeu assim, eu acho. Não, mas olha, vai dar certo. Não, ele foi firme. Olha, Deus está te falando. Então isso era um aviso para Faraó. Falou, você está se achando? Mas Deus é tão bom que ele mandou te dizer o seguinte. Ele mandou te dizer isso, isso e isso. E foi isso que aconteceu. E dos versos de 33 a 37, nós vemos a conclusão disso. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Então, assim, José é tão ousado que ele não só interpreta o sonho, ele já fala para o faraó o que ele tem que fazer. Olha que extraordinário. É muito legal isso, porque além de tudo, ele está falando para o faraó, para o rei, para o todo bambambam ali,
Ninguém era maior do que o rei. Ele tá falando, ó, rei, ainda vou te dar uma dica aqui, tá? Hashtag fica a dica. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, escolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Então ele não só interpretou, ele deu a solução. Ele deu passo a passo. Isso veio de José? Não, graça de Deus sobre ele. Verso 37. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Vamos continuar aqui. 38. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem que está o Espírito de Deus? E foi assim que José saiu da prisão e se tornou governador do Egito. E a palavra de Deus é verdade, para que venha encher os nossos corações com a verdade de Deus. Em nenhum momento Deus abandonou José. Agora imagina, essa é a própria história de José. José tinha toda a fartura na casa de seu pai, Jacó. Ele comia do bom e do melhor, ele era o filhinho do papai. E então ele foi como escravo para a casa de Potifar, também do bom e do melhor. E depois ele foi para a prisão e passou ali pelo menos 12 anos governando na prisão. Quem melhor para saber sobre abundância, mas também sobre escassez? José, ele foi treinado durante toda a sua vida para se tornar governador do Egito. Deus é soberano. Se Deus é soberano sobre a vida de José, que está registrado na palavra de Deus, na Bíblia, a qual eu creio profundamente, completamente, totalmente, eu confio na Bíblia. Confio até na capa. Eu creio até na capa. Tudo é verdade. Então, nós podemos confiar que este mesmo Deus, acreditar que este mesmo Deus opera hoje em nossas vidas. Não importa pelo que você está passando. O Senhor está vendo as suas lágrimas, vendo a sua angústia, mas Deus está te capacitando para a bênção que Ele vai te dar. Para onde o Senhor vai te levar, Deus está te preparando agora. Imagina, com 20 anos, José não tinha capacidade de ser governador do Egito, mas depois de todo este treinamento, José foi capaz de se tornar, e mais do que tudo, e principalmente, nele era visto o Espírito de Deus. Faraó viu Deus em José, nas palavras de José, na sabedoria de José, na postura de José. Nada na sua vida é em vão. Todas as coisas cooperam para o bem. Creia nisso. Viva isso. Aprofunde o seu relacionamento com Jesus, para que você tenha plena convicção de que Deus está em você, está agindo na sua história. Não, Deus me abençoou, sim. Deus está na bênção, mas Deus também está nos momentos difíceis, moldando o seu caráter, provando os seus valores. Sim, Deus nos prova, Deus prova o nosso coração, Deus prova o nosso caráter. Para quê? Para que nos tornemos mais e mais parecidos com Jesus. Então, que possamos olhar para a história de José e nos alegrar, porque Deus está no controle da nossa vida, da nossa história. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Bíblia, que hoje temos acesso livremente. Obrigada, Senhor, porque podemos ler estas palavras e tomar posse delas, com a convicção de que é o Senhor que cuida das nossas vidas. O Senhor não perdeu a mão, o Senhor não nos abandonou, não estamos abandonados neste lugar de cativeiro onde vivemos, não. O Senhor está nos moldando, o Senhor está nos transformando, o Senhor está guiando os nossos passos para o futuro
futuro que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nos mantém firmes em Ti, Senhor. E que possamos ir ainda mais profundo no relacionamento com o Senhor, com Jesus. Que sejamos cheios do Espírito Santo. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.